Bom, olá pessoal, aqui é o professor Alexander Farias e vamos para o módulo 9, resolução de endereços. Praticamente, hoje a gente tá chegando na metade do curso, tá? E o assunto de hoje é a resolução de endereços. Na resolução de endereços, a gente vai ver como os computadores fazem para encontrar os computadores de destino. Como é que eles fazem para verificar o endereço físico e o endereço lógico Aqui é água. dos computadores? Então ele compara, tá, o endereço MAC ou MAC, né, de cada computador, que é o endereço físico da placa de rede, e depois ele localiza o endereço lógico, que é o endereço IP, tá? Então a gente vai ver hoje como funciona o ARP, que é o protocolo de resolução de endereços. Por isso que está assim em inglês, tá? Protocolo Resolution, né? E esse A é justamente para que ele encontre, né, esses endereços. Então, protocolo de resolução de endereços, tá? Address. Então, a gente vai descrever como é que ele funciona e como é que os computadores fazem também, né, quando o protocolo utilizado é o IPv6, tá? Então, dois endereços principais que são atribuídos na camada 2 é o endereço MAC, tá? Ele usa o endereço MAC para identificar fisicamente a NIC, que é a nossa placa de rede, Network Interface Card, tá? Já o endereço lógico, o IP, ele é usado para enviar o pacote da origem para o destino, né? Então funciona mais ou menos assim. Digamos que o endereço MAC seria o endereço físico da sua caixa de correio. Então, fisicamente, a sua caixa de correio ali está sendo representado no endereço MAC, tá? E o endereço IP seria as informações da rua, seria as informações do bairro, seria as informações do CEP, mas só que assim, quando ele vai enviar uma mensagem, né? Mesmo que ele saiba o endereço IP de destino, mas ele não sabe exatamente onde fica a casa, né? Então, onde está a casa? O endereço MAC representaria o número dessa casa, tá? Então, para poder entregar, né, essa mensagem, né, o IP precisa, né, a placa de rede ela precisa verificar qual o endereço MAC de destino, tá? Então aqui a gente está vendo um exemplo do PC1, o endereço IP 192.168.10/24 significa que é a máscara de rede, tá? Então esse 24 aqui é porque assim, é 255.255. Sou péssimo de desenho. Então são 3.255.0. Então aqui tem 8 bits. Aqui tem 8 e aqui tem 8. Então, 3 vezes 8, 24, tá? Então, só para ficar claro, por que esse 24 aqui? É o endereço da máscara de rede, que identifica, né, o endereço de rede, que é identificado por esses três números aqui, o 9126810. Esse 10 aqui, esse último 10 aqui, ele identifica quem? O host, a máquina, tá? O endereço de destino do computador, que a gente chama de host, tá bom? Então, só para que a gente saiba, né, para que serve isso aí. E aí, nós temos um outro PC aqui, o 9208110.1, verifique que ele está na mesma rede né, do PC1, tá? E a identificação dele aqui é que muda, que é o 11, e a máscara é a mesma, tá? Então, o que que significa? Ele identifica através do endereço, né, físico, o endereço MAC. Ele sabe aqui o endereço MAC, né, o seu próprio endereço MAC. E aí o que que ele faz? Ele manda para o switch recebe, né, a solicitação desse PC aqui
e envia, né, através do broadcast, uma mensagem perguntando onde está o PC2. E aí o PC2 verifica, né, que ele está chamando pelo IP dele e aí ele volta com a informação do seu MAC. Então, assim é que o PC1 consegue, através do switch, encontrar o PC2 através, né, da resolução do seu endereço MAC, tá? Agora, quando a gente tem um IP, né, diferente, aqui nesse caso a gente tem aqui um outro PC na classe A, ó, usando o IP 10.1.1.0, né? Então esse PC aqui ele pertence a uma outra rede. Aí a gente precisa de um roteador, porque o roteador é quem vai fazer o encaminhamento desse pacote, tá? Observe que a gente tem também aqui uma simulação de que está havendo aqui uma solicitação pela internet. Então a gente tem um endereço externo, né, do provedor, tá? Então esse roteador aqui, né, que está fazendo esse trabalho de resolução de endereço na internet, ele identifica, né, o IP interno desse PC aqui, tá? E ele é o responsável por encaminhar o pacote para o endereço de origem, tá? Para poder fazer a comunicação, ok? Então, acontece algo semelhante, só que aqui, sem o roteador, não tem como fazer essa verificação. É o roteador que encaminha o pacote, não mais, né, o switch. Por quê? Porque é um endereço externo, né? É um endereço é, que não pertence, né, à mesma classe do solicitante, tá? No, e é por isso que a gente precisa daquele gateway padrão. Então, quando esse PC faz a solicitação, né, o switch encaminha direto para o roteador. Só que no roteador a gente tem o quê? O endereço IP dele. E o endereço IP dele, né, é o responsável por encaminhar os pacotes do outro roteador que tem um endereço IP externo. Então, através, né, do endereço físico, aliás, do endereço IP, né, do roteador, é que o PC de origem consegue identificar, né, e consegue receber a resposta, tá? O IPv6, ele já não precisa mais do ARP, tá? No lugar do protocolo ARP, o IPv6, ele trabalha com outro sistema de identificação, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Então, tem uma prática aqui no PET 3 para que a gente possa entender como é que faz essa comunicação entre rede local e rede remota, tá? Para que a gente entenda, né, o funcionamento do ARP. Então, como eu falei ainda agora, né, o, o dispositivo ele usa o endereço ARP para determinar quem é o MAC de destino. Então, nesse caso aqui, né, dessa imagem, esse computador aqui, ó, que está no endereço IP 192.681.5, perceba que todos eles pertencem à mesma rede, ó. Então, essa comunicação aqui, ela está ocorrendo em redes, né, em endereço de redes, né, que estão utilizando um endereço IP interno, ou seja, todos eles pertencem à mesma rede, não é uma rede remota, tá bom? Então, o que que acontece? Vamos supor que esse computador aqui, ele está solicitando, né, do computador 7. Ele quer encontrar, né, ele quer enviar uma informação para o computador 7, mas ele não sabe o endereço MAC dele. Então, o que que ele faz? Ele usa o ARP, tá? Ele envia uma mensagem. É como se ele chegasse numa sala e dissesse assim: Olha, eu tenho uma mensagem aqui para o computador 7. Ele grita, né, nessa sala. E lá nessa sala está o computador 8 e está o computador 6, né? O computador 7, né? Ele recebe essa solicitação através de broadcast, ou seja, todos esses PCs aqui, eles vão receber essa solicitação através do protocolo ARP. Só que o único que responde é o computador 7, porque ele olha e verifica, "Ei, né? Esse IP que ele está solicitando aí é o meu. Então, ele pega e manda o endereço MAC, né, para o switch
e assim o switch, né, devolve para o computador solicitante, entendeu? Então é assim que ele encontra, né, o computador de destino, tá? Através do MAC. Então, como eu estava falando agora, a função, né, do protocolo ARP é justamente, né, ele gera uma tabela com todos os IPs correspondentes daquela rede. Então, quando ele vai enviar um pacote de dados, né, ele precisa primeiro, né, solicitar, né, perguntar, né, quem é o endereço MAC de destino. Então, como é que ele faz isso? Ele joga através de broadcast, ou seja, todo mundo recebe essa solicitação. O computador de destino, como ele vê, olha, ele está solicitando, né, uma comunicação através do meu IP. Então, como ele sabe que é o IP dele, então ele manda a resposta, né, com o seu endereço MAC, ou seja, o seu endereço físico. E assim eles se comunicam, tá? Então temos um vídeo lá também, tem vários vídeos abordando, né, essas comunicações, tá? Só que essa tabela, a tabela ARP, como é que a gente faz para visualizar ela? Através de um comando lá no CMD, você entra e digita ARP-A. Então você vai visualizar essa tabela com todas as solicitações que o protocolo ARP faz, tá? Então aqui ele está dando um exemplo, né, dessa tabela que está sendo aqui, né? Está sendo aqui, ó, visualizada aqui a tabela. Então esse computador aqui, ó, né? Ele está fazendo uma solicitação para um computador de, de destino, né? O computador de destino ele leva um tempo para responder, porque ele primeiro ele verifica qual é o IP. Quando ele verifica que é o IP dele que está sendo solicitado, ele envia o endereço MAC dele. Tá aqui, ó, tá? Só que aqui, nesse caso, ele está fazendo uma solicitação, né? Para um computador, né, que pertence à mesma rede, tá bom? Não é uma rede remota, não. E aí essa tabela, ela depois de um tempo ela é esvaziada, tá? Porque outros computadores também vão fazer solicitações. Então por isso que ela precisa ser apagada, tá? Então ela leva um tempo, ela tem uma duração. Tá aqui os comandos, né, que eu falei ainda agora. Você no roteador, você faz o comando show IP ARP, que é para visualizar a tabela, tá? Com todas as solicitações do protocolo ARP. E no PC você faz o ARP-A, tá? Quando você quer visualizar, né, essa tabela com todos os endereços IP e o endereço MAC de destino, tá? Então, quando você quer visualizar essa tabela, é dessa forma. Como eu disse, o ARP ele faz essa solicitação, né, de verificação dos computadores através do broadcast, que é o IP de broadcast, ele faz de uma só vez, né, a solicitação para todas as máquinas que pertencem àquela rede, tá? Então isso acaba gerando um tráfego muito grande na rede. Então isso pode causar, inclusive, uma sobrecarga, né? Uma tentativa excessiva de transmissões através do protocolo ARP. Então isso pode sim gerar um congestionamento, tá? Então para resolver essa situação no protocolo IPv6, né? Foi introduzido um outro serviço chamado Neighbor Solicitation, ou Neighbor, né? Neighbor Solicitation é um serviço que substitui o ARP. Então, ele rapidamente descobre as rotas, só que ele não gera um tráfego na rede, por quê? Porque ele envia basicamente uma mensagem, tá? Diretamente para aquele computador. O computador envia a resposta de uma maneira muito mais rápida, mais direcionada para o roteador mais próximo e ele consegue gerar menos tráfego, tá? Então ele é muito mais efetivo, muito mais rápido que o protocolo ARP. Então ele consegue encontrar o endereço de destino, né, de uma forma mais rápida sem gerar tráfego, tá? Então é assim que acontece no IPv6. Então, os dispositivos IPv6 que usam esse serviço, né, eles substituem, né, o protocolo ARP
por esse novo serviço, tá? Que é o Neighbor Advanced Message. Vocês estão visualizando aqui, ó, através dessa mensagem. Então, automaticamente, quando ele envia uma solicitação através desse protocolo, o computador de destino rapidamente identifica e envia, né, a resposta de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, tá? Por isso que ele gera menos tráfego. Só que ele envia através de multicast, né? Então a gente tem o broadcast e o multicast. O broadcast é quando você envia, né, para todos de uma única vez. Então você acaba incomodando quem não tem nada a ver com a história, entende? E através do multicast, não. Através do multicast você consegue enviar a solicitação direcionada diretamente para aquele computador, né, de destino. Então a gente tem aqui uma prática agora no Packet Tracer que é para a gente ver como é que funciona isso, tá? Então vamos lá para o Packet Tracer. Deixa eu só parar aqui a visualização e a gente vai lá para o Packet Tracer para fazer essa simulação. Então aqui a gente está com um cenário no Packet Tracer, onde a gente vai fazer essa simulação primeiro entre esses computadores que estão aqui em cima, tá? Esses dois PCs aqui, ó. O PC1 e o PC2. Então aqui a gente vai configurar um IP, vou aqui no desktop, IP configuration, e vou configurar um IP aqui. Então 92.168.1.100. Aí a máscara de subrede vai ficar essa aqui como padrão, tá? Eu não vou definir nenhum gateway por enquanto, tá? Vai ficar só o IP mesmo, tá? Pra gente simular primeiro, né? A identificação, né? A resolução dos endereços ARP através de uma rede local, primeiramente. Depois a gente faz com uma rede remota ou uma outra ou outro endereço de rede, tá? No PC2 eu vou colocar um IP também na mesma rede, então vai ser 192.168.1. Esse aqui vai ser o 200. Máscara, a submáscara padrão, tá? Não vou mudar. Então é isso. Aí agora vamos aqui para simulação. Eu vou editar esse monte de protocolo aqui que a gente não vai precisar, tá? Então vou dar aqui um Edit Filters, aí um Show All, que é para ele desabilitar todos de uma vez, e vou deixar habilitado somente o ARP, tá? E o ICMP, que é o IP, tá bom? Então vou deixar habilitado esses dois aqui, ó. Os demais eu não preciso, tá? No IPv6, a gente tem lá aquele serviço, ó, o do ICMP versão 6 e aquele protocolo que, né, substitui o ARP, tá vendo? O NDP, tá? Mas eu não vou habilitar ele agora, até porque não tem nenhum PC com IPv6, tá? Então eu vou deixar por enquanto só o IPv4, esses dois aqui que a gente vai precisar. Aí agora eu vou pegar aqui uma cartinha aqui simples, tá? Que é esse daqui, a cartinha fechada. E vou fazer uma solicitação aqui, ó, desse PC aqui para esse PC aqui, ó. Pá. Então, observe que ele vai fazer aqui, vai sair, né, uma solicitação desse PC para esse outro. Então, para a gente visualizar isso, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso dar um play aqui, tá? Para ele fazer essa solicitação, iniciar, ou então posso clicar nesse primeiro PC aqui, vir e fazer aqui um ping, tá? Para essa máquina. Então, 192.168. Sempre eu vou fazer para o endereço lógico, tá? Que no caso aqui é o 200, né? Que é esse PC aqui, ó. Então, a partir desse momento, vou dar Enter. Observe que a gente vai começar a visualizar os resultados aqui, tá? Aí agora eu vou dar o play. Aí no momento que eu der o play aqui, a gente verifica, né, o que está acontecendo, ó. Saiu da camada 2, tá vendo? Ele fez a solicitação através do protocolo ARP, né? Ele identifica quem é o endereço MAC da máquina, tá? Ó, voltou novamente,
e aí ele entrega a mensagem. Então aqui a gente consegue, né, visualizar, né, em detalhes como é que ocorre essa comunicação através do protocolo ARP. E aí, se vocês quiserem visualizar, se você quiser visualizar, ó, o que está acontecendo é só clicar, né? E aí a gente vai acompanhar aqui, ó. Então ele fez a solicitação de 192.168.1.200, que é o IP de destino, né? Ele localizou aqui na camada 2, na camada da internet, quem é o MAC dele de destino. Quando ele consegue identificar, né, a solicitação que é feita para ele, ele responde, tá? E volta de novo aqui para a camada 1. Então, isso só é possível graças ao ARP, tá? E aí, se você quiser visualizar a tabela ARP, o que que você faz? Você vem aqui, vamos voltar aqui pro Real Time, a gente clica aqui, a gente vai ver aqui o ping, né, que foi enviado, e aí a gente dá o comando ARP-A para visualizar a tabela. E aí a gente consegue visualizar o que foi que aconteceu aqui, ó. Então ele enviou uma solicitação perguntando, né? Ó, eu tenho uma mensagem aqui para o computador 921200. E aí ele responde, né, usando o endereço físico dele. Então aquele exemplo que eu tinha dado, né? Vamos dizer que existisse mais de um computador aqui. Vamos colocar mais um aqui só para a gente, né, ficar mais claro. Vamos colocar aqui um notebook. Aí vou interligar ele aqui através do Fast Ethernet. Pronto. E agora eu vou configurar um outro IP aqui para ele. 192.168.1.300. Esse aqui vai ser o 300. Opa, o 300 não dá, então passou, né? 192.168.1.250 vai ser esse aqui. Pronto. Tá aí. Aí agora eu vou fazer essa solicitação mais uma vez, ó. Vou vir aqui, vou repetir mais uma vez aqui. Vou mandar para o 200 de novo, ó. Vou dar o ping. Deu ping, ele respondeu. Agora vamos usar o ARP-A. Ó, verifique que né, ele repete mais uma vez, o seu endereço físico, né? Ele identificou através do endereço físico dele, mas o esse laptop aqui também recebeu a solicitação, tá? Só que a gente não consegue visualizar nesse modo aqui, no modo físico. A gente precisa fazer aqui, ó, voltar para o simulation e aí a gente vai ver mais uma vez, né? Deixa eu só dar um reset aqui na simulação para apagar aqui, né? Os pacotes. E aí eu vou pedir para rodar ele de novo. Vou pegar de novo uma cartinha aqui. Vou clicar aqui nesse PC. Opa, deixa eu voltar para o simulation que não está. Agora sim. Reset. Deixa eu apagar tudo. Eu vou clicar aqui, ó, através do ping e vou mandar aqui de novo para esse PC aqui, ó. Vamos lá vai a cartinha. Ele tá mandando de novo para esse aqui. Era para ele ter mandado para esse outro aqui também, tá? Mas eu acho que é porque eu adicionei ele agora e ele apenas está repetindo, né, aquele primeiro evento que eu estava fazendo, né? Então é por isso. Deixa eu ver se eu consigo apagar, limpar isso aqui. De alguma forma tem como a gente limpar sim. Senão não vai dar pra gente ver. Deixa eu voltar aqui pro modo real time.
fazer de novo a solicitação. Para ver, tá voltando a cartinha, mas ele não tá indo para esse cara aqui. Acho que é porque eu adicionei ele depois, mas se eu tivesse adicionado ele antes, tá? Ele teria ido sim. Quer ver? Deixa eu só fazer a simulação aqui. Eu vou apagar esse daqui, ó. Vou deletar esses dois caras aqui e vou colocar outros PCs, que é para que a gente consiga visualizar essa situação que eu tô querendo mostrar. Pronto. Aí eu vou colocar mais um laptop aqui também. Pronto, vai ficar três aí agora. Então aqui vai ficar, vou colocar um 92.168.1.100, vai ficar 100 mesmo. E esse outro aqui vai ficar um 92.168.1.101. E esse outro aqui vai ser o 102. 192.168.1.102. E aquele último lá é o 250. Falta só conectar os cabos. Deixa eu conectar os cabos nele aqui. Pronto, conectado. Conectado. E agora falta só esse último aqui. Pronto, conectado. Então, agora é só dar um tempo para que ele reconheça, inicialize a placa de rede deles. E aí já vai estar bacana. Então, essa resolução de endereços aqui, ela ocorre através do protocolo ARP, tá? Essa é a intenção que a gente quer mostrar aqui. Depois eu vou colocar um outro endereço aqui nesse outro PC que está aqui configurado com esse roteador. Então, eu vou logo fazer isso enquanto está reconhecendo ali. Esse aqui vai ficar com 10.0.0.100, tá? E o default gateway dele vai ser o 10.0.0.1, que vai ser desse roteador aqui, tá? Para ele poder se comunicar, eu preciso do gateway. É o gateway que vai fazer o encaminhamento dos pacotes, tá? Quando eu estou em redes diferentes, eu preciso do roteador. Se não tiver roteador, não tem comunicação, tá? E aqui no gateway, eu vou vir aqui no Gigabit Ethernet 000, tá? E aí vou configurar aqui, né, o IP daqueles computadores lá que vão se comunicar com esse outro, tá bom? Então a gente tem que colocar sempre assim dessa forma, tá? É por isso que a gente tem duas portas aqui, a Giga 001 e a Giga 00, tá? Porque é ela que vão fazer, né, o elo, a comunicação entre as redes diferentes, tá? Por exemplo, aqui nesse PC, a gente está com o IP dele, 192.168.1.100. Então, eu vou colocar aqui na Giga 00, eu vou colocar o mesmo IP, né, daqueles computadores lá. Então, ponto 1 vai ser. Tá? E a máscara de rede vai ser essa. Então, eu estou me comunicando também agora, né, com esses computadores aqui de fora, tá? Aí agora eu vou lá na Giga 001 e vou colocar o outro IP, ó, 10.0.0. Esse aqui vai ser o ponto 1, né, que vai se comunicar com a outra rede, tá? Então é por isso que tem essas duas portas aqui, né? Porque ele vai se comunicar tanto com os computadores da outra rede como com esse, tá bom? Aí agora vamos fazer a simulação. Então vamos aqui no Simulation. E aí a gente vai, tá aqui os dois protocolos habilitados. Aí eu vou pegar aqui uma cartinha simples e vamos habilitar aqui, ó. Pá, vamos dizer que esse computador vai se comunicar com esse aqui, ó, tá? Vamos lá, pá. Aí observe. Aí eu vou dar um play aqui, ó.
A gente vai ver, ó, ele mandando a solicitação. Só que aí, nesse caso, ele está mandando para todo mundo essa solicitação, tá vendo? Agora a gente conseguiu verificar, ó. Ele foi para todo mundo, mas só esse aqui respondeu por quê? Porque ele identificou, né, que era o IP dele, e aí ele manda o endereço MAC de destino dele e ele consegue, né, se comunicar somente com aquela máquina, tá? Mas agora foi visível, né? Vocês conseguiram, né? A gente conseguiu visualizar que ele manda, né, através de broadcast para todos, né? A solicitação vai para todos. Mas somente esse aqui responde, tá bom? O problema é quando tem muitos computadores e tem muitas mensagens passando, e isso aí pode gerar um tráfego muito grande, né? E aí, né, pode acontecer um congestionamento né, na rede. Então é por isso que no lugar do ARP, né, a gente agora está usando aquele outro serviço lá, quando a gente configura, né, a rede em IPv6, tá? Aí como é que a gente faz? A gente vem aqui para o Real Time. Deixa eu só dar um clear event aqui. Vamos voltar para o Real Time. Eu vou entrar aqui, vou no Command Prompt e vou dar o ARP-A, que é para mim visualizar a tabela, ó. Então, através do ARP-A, eu consigo visualizar a tabela de solicitação SARP. E aí eu consigo verificar quem é o endereço MAC de destino, tá? Uma outra forma também de verificar é através do netstat também que a gente pode fazer o netstat -a. Opa, netstat -a. Opa, errei de novo. Peraí. Netstat é o "-r". É o "-r". Então, "-r" a gente consegue visualizar essa mesma tabela, só que de uma outra forma aqui, ó. Onde a gente consegue verificar também, tá? A tabela de roteamento, né? Ou seja, como é que os pacotes são encaminhados, tá? Pela rede. Então a gente consegue visualizar também assim dessa forma. Agora vamos ver como é que acontece, né, a comunicação, né, desse PC com esse outro aqui. Então vou pegar aqui um pacotezinho, de novo, uma cartinha aqui simples. Deixa eu botar aqui no simulation. E vou agora mandar para cá, para esse PC aqui, ó. Então a gente vai ver agora para um outro computador, né, que não pertence à mesma rede. Vamos ver como é que acontece. Olha lá, ele manda lá, né, pro switch. Esse aí é o primeiro pacote, é aquele que a gente tinha enviado. Ele está apenas repetindo, para depois fazer o segundo. Não mandou, deixa eu dar um reset de novo aqui. Vai ser desse PC agora para esse. Bora lá, agora. Tá aí, tá indo ao mesmo tempo. Ó, ele mandou para todos a solicitação, tá vendo? Ele mandou para todos, ó. Mas somente esse daqui respondeu, ó. Ó, ele manda, a cartinha volta de novo e eles se comunicam. Agora vamos ver aqui, ó, no command prompt a tabela ARP, como é que ficou. Então, ARP -a. Olha aí. Ali ele vai identificar aqui quem é, né? Quem é o endereço físico de destino, né? Ele identificou quem? Que é o do roteador, tá? Ele não identificou mais que é da máquina. Então essa é a diferença, tá? Ele já não identifica quem é, né, o endereço MAC da máquina, mas sim o do roteador, porque é ele que encaminha os pacotes, tá bom? Então é por isso que a gente precisa do roteador. Ele já não vai mais identificar o da máquina, por quê? Porque ele pertence a um outro endereço de rede, tá? Então é por isso que ele essa verificação é diferente, tá bom? Ó, observe que agora na tabela MAC aqui, na tabela ARP, observe que agora apareceu, ó, o endereço do roteador aqui, ó, 92.6811, né? E
Por que que ele identificou o do roteador? Porque agora quem faz o encaminhamento do pacote é o roteador através do endereço IP. Então, o roteador é que identifica o endereço MAC de destino. Ele não faz mais por IP, por quê? Porque o IP é diferente, tá? Então é assim que acontece a comunicação com IPs diferentes. Tá? E essa tabela ela vai ficar um tempo lá e depois ela vai ser apagada, ela vai ser eliminada, tá? Mas esse é o objetivo. Beleza? Se tiver alguma pergunta, só fazer, senão a gente encerra aqui. Bom, então a gente vai ficando por aqui, gente. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.